Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Fumar tem um sabor indigesto para a saúde. Cuide-se. Olá, boa noite. O Conexão Poder recebe hoje o juiz Eduardo Calmon, titular do primeiro Juizado Especial de Cuiabá. Vamos conversar também com o presidente da Comissão de Fiscalização das Obras da Copa da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Dilemar Alencar. Fique com a gente, o Conexão Poder deste domingo está no ar. O juiz Eduardo Calmon assumiu o Juizado Especial de Cuiabá no ano de 2013. O juizado foi criado justamente para desafogar a justiça comum, mas quem se afoga agora é o próprio juizado. Os juízes enfrentam uma forte pressão do TJ para julgar até 500 processos por mês cada um. E com o que já está sendo chamado de indústria do dano moral, o trabalho tende a ficar mais pesado ainda. Bom, participam desta entrevista aqui comigo a jornalista Laís de Souza, do site Mídiajur, e também o nosso companheiro jornalista Paulo Coelho. Boa noite, doutor Eduardo. Esse é o quadro mesmo hoje? Tá mais difícil trabalhar? Boa noite. Primeiro eu quero agradecer aqui a participação. É um programa de respeito, um programa que eu tenho acompanhado diversas edições anteriores. Quero agradecer aqui o convite. Tá? É com grande felicitação que aqui estou para trazer esses esclarecimentos a você, meu amigo, você, meu telespectador que está aí nos assistindo aí, justamente. Nós temos hoje um juizado, nós temos um juizado especial em Cuiabá. Nós temos aproximadamente, tramitando por juizado, nós temos 13 mil processos. 13 mil processos por juizado. Né? Consequentemente, há necessidade de imprimir realmente uma dedicação exclusiva, uma dedicação realmente ao juizado especial, com o objetivo de dar resposta a essas demandas que são colocadas para o juizado. Eu sou juiz de Diamantino, da 4ª Vara Civil de Diamantino. Tive a oportunidade de ser convidado pelo presidente do tribunal para integrar aí o primeiro Juizado Especial Civil de Cuiabá com essa missão. Que missão? Essa missão de proferir 500 sentenças mensais. Com que objetivo? O objetivo de realmente fazer a diferença. Eu e todos os nossos colegas que compõem os Juizados Especiais de Cuiabá, nós temos essa missão de imprimir esse resultado mensal para fazer com que o judiciário tenha uma diferença. São 500 processos por mês para cada juiz ou para o juizado como um todo? Não, são 500 processos para cada juiz. Para cada juiz. Lembrando que cada juizado são 2 juízes. Nós temos hoje, se eu não me engano, se não me falha a memória, são 8 juizados. São 8 mil processos sentenciados por mês. Nós temos uma média de distribuição por juizado hoje, nós temos uma média de 500, 600 processos distribuídos por mês. Quando eu falo 500 sentenças, na verdade, são 500 sentenças que não são feitas de maneira isolada, né? Então nós temos as 500 sentenças, nós temos também as sentenças de homologação de acordo, nós temos as sentenças de extinção do processo em resolução do mérito, nós temos os despachos, nós temos as decisões, nós temos as audiências. Então, na verdade, essa movimentação forense mensal ultrapassa muito a meta estabelecida pelo presidente do tribunal. E esta meta, ela na verdade foi uma meta estabelecida com muito bons olhos. Por quê? Porque o nosso objetivo qual é? É atender cada vez melhor e mais a população do estado de Mato Grosso. Mas julgando, perdoe a minha ignorância, mas julgando 500 processos por mês, cada juiz, dá tempo desse juiz analisar o processo profundamente e julgar esse processo de forma adequada? Ele não corre o risco de cometer erros grosseiros muitas vezes e acaba condenando ou prejudicando algumas pessoas justamente por essa demanda muito forte, muito pesada? Nós fizemos uma análise porque essa estratégia de gestão imposta pela presidência, na verdade colocada pela presidência do Tribunal de Justiça, ela vem sendo aplicada desde maio de 2013. Então nós já fizemos um ano, né, justamente para observar os resultados dessa nova metodologia. E nós observamos que, estatisticamente, porque como nós julgamos processos, nós temos que fazer uma análise também estatística dos processos, estatisticamente nós conseguimos reduzir a taxa de congestionamento do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso como um todo. Né? O Judiciário do Estado de Mato Grosso ele não estava numa boa colocação no cenário nacional, e em razão do trabalho não só do juiz do juizado, viu, mas o empenho dos juízes do Estado de Mato Grosso, nós conseguimos fazer com que o Judiciário subisse de colocação.
né? É como se numa tabela de classificação nós estivéssemos numa posição e nós subimos essa posição. Isso é muito bom. Qual que é a posição hoje, doutor? Olha, infelizmente eu não lhe recordo, não trouxe esse dado, mas esse dado ele é facilmente obtido por qualquer pessoa. Você entra lá no Conselho Nacional de Justiça, www.cnj.jus.br, e tem um ícone chamado Justiça em Números. Você ingressa nesse ícone, você clica e lá você consegue buscar, você extrair esses dados, né, justamente para apurar a estatística. Doutor Calmon, aproveitando esse gancho que o André citou aqui, e uma das características do juizado especial é a celeridade, não é? Com essa demanda aí de 500 processos mês, mais o que está entrando, porque o cidadão hoje ele está mais consciente dos seus direitos e, por consequência, procura mais o juizado. Não soa como secar gelo, porque nunca se vai se vencer essa meta estipulada pelo Judiciário de Mato Grosso, e o senhor tem uma demanda para cumprir e tem o pessoal que está chegando cada vez mais esclarecido em busca dos seus direitos. Pois é, excelente ponderação, mas dentro dessa logística que nós traçamos, hoje nós conseguimos arquivar, e arquivar eu falo, decidir um processo, tá? Nós conseguimos arquivar mais processos do que entram. Por exemplo, quando eu assumi no 6 de maio de 2013, posso falar do primeiro juizado, no qual eu estou lá jurisdicionando, quando eu assumi em 6 de maio de 2013, nós tínhamos aproximadamente 17 mil processos. Hoje, um ano depois, nós temos 13 mil processos. Nós baixamos 4 mil processos por ano. Relativamente, se nós fizermos uma análise individual, relativamente é pouco. Mas nós não podemos esquecer que mensalmente, aquela questão que o senhor colocou, mensalmente, chegando mais. Exatamente. Então, quer dizer, essa é uma missão que não pode se encerrar na gestão do presidente do tribunal, o desembargador Orlando Perry. Essa gestão tem que ser uma gestão estratégica de longo prazo. Por quê? Porque nós temos que fazer com que o juizado, ele funcione com 5 mil, 6 mil processos no máximo. E se nós imprimirmos essa gestão estratégica ao longo dos anos, nos próximos 5 anos nós vamos chegar nessa meta. Zerar, no caso? Não vamos zerar, mas vamos chegar a um número razoável. Aquela questão que você colocou, André, muito bem apropriada, que é acerca da quantidade do número de processos. Será que é possível eu analisar cada processo de uma maneira técnica, como efetivamente deve ser? Sim, é possível. É possível sim. E nós fazemos isso. Agora, claro que o erro, infelizmente, ele é da natureza do homem, da pessoa. Tá? Então, infelizmente, há casos em que julgamentos são feitos de maneira equivocada, maneiras alheias ao direito. Mas isso, infelizmente, está presente em todas as atividades em que o homem estiver, em que a pessoa estiver presente. Doutor Eduardo, a gente percebe que a gestão atual, ela está com esse foco de celeridade, de reduzir estoque, de alcançar as metas propostas pelo CNJ. E muitas metas foram propostas aos juízes de Mato Grosso, né? Seja pela um trabalho recente da Corregedoria, em que colocou lá produtividade não para os magistrados, mas para a unidade judiciária, né? Seja o CNJ pressionando para que melhore as taxas de congestionamento, para que se reduza o volume de processos, e tudo deságua no colo do magistrado. A estrutura física hoje que vocês têm, contando com servidores, tudo bem que no juizado especial a realidade é outra, vocês agora receberam juízes leigos, são 2 juízes por vara, por juizado, só que precisa de funcionários. A estrutura hoje é condizente com toda essa exigência que o judiciário está fazendo aos juízes? Não é. Infelizmente, nós temos realmente esse problema de falta de servidores em escrivanias. Nós temos, agora sim, vieram os juízes leigos, que realmente foram muito bem-vindos. Eu acho que tudo que você puder fazer para acrescentar a força humana necessária para você atender aquela expectativa daquele que está esperando um provimento jurisdicional há 1, 2, 3, 4, não sei quantos anos, né? Tudo que a gente puder fazer para melhorar, nós temos que fazer. Esse é o empenho do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, na verdade, ele não foca a sua atividade em si. Ele foca a sua atividade com o objetivo de quê? De satisfazer aquela pessoa que está do outro lado. Satisfazer, que eu falo, é no sentido de você dar uma resposta, de você fazer o quê? Você julgar aquele processo. As pessoas hoje, claro, elas querem que tenha um julgamento favorável para elas, isso é óbvio. Só que as pessoas querem muito mais do que isso. Elas querem o quê? Elas querem uma resposta, elas querem uma decisão, elas querem uma estabilidade. E a estabilidade, ela só é dada quando você tem o quê? Quando você tem a providência
emanada. É a mesma situação quando você vai no médico. O que você quer? Você não quer saber, você quer ouvir o que ele tem para lhe dizer, se você tem isso, se você tem aquilo. Ele quer ouvir isso. E é isso que hoje o judiciário faz. O judiciário hoje, posso falar, tá, sob o ponto de vista do juizado especial, no qual eu estou trabalhando, hoje o juizado especial consegue realmente atender os anseios da população, seja de uma forma mais célere, seja às vezes de uma forma mais demorada, mas atender no sentido de dar essa resposta. Se nós fizermos uma análise, perdoe-me interrompê-lo, se nós fizermos uma análise, hoje as liminares que ingressam no Poder Judiciário não demoram mais do que 48 horas para serem decididas. Muito bem, veja só, uma determinada situação, e não falo de situações graves não, envolvendo, por exemplo, direito à vida, eu não falo não, falo de qualquer situação, desde que um nome num cadastro negativo. Então eu fui inserido irregularmente o meu nome no cadastro negativo. Se eu ingressar no juizado especial, você tem a certeza que dentro da competência do juizado especial, você obterá uma tutela quase que imediatista. Para que saia o nome do que saia ou que não saia, porque aí, realmente deveria estar. Também. Sim, claro, aí sim, se for uma inscrição irregular, sem sombra de dúvidas. Isso é engraçado, né, porque... Mas, doutor, se a gente parar para analisar o que a categoria dos advogados vem dizendo, alguns apoiam, alguns realmente afirmam que o juizado especial hoje está muito mais célere, né? Isso é notório. Contudo, existem problemas isolados ainda em alguns juizados especiais da capital. Né? Ainda existe aquela torcida na hora da distribuição. Espero que caia em tal juizado e não caia em tal juizado. Eu acho que a população ainda continua refém de bons profissionais. O senhor é um exemplo de bom profissional. O senhor foi retirado da comarca de Diamantino, designado para Cuiabá, porque atende a esse perfil de juizado especial, de celeridade, de rapidez, de também ter a compreensão de que a sociedade aguarda uma resposta do juizado. Então, ainda temos essa cultura aqui de se torcer. Você quer dizer que determinados juízes não julgam com a mesma celeridade que outros julgam? Seja pelo perfil do próprio magistrado, né? Então, assim, o senhor não acredita que o Poder Judiciário, ele precisa também ver o perfil adequado para cada juiz e para cada vara? E ainda tem isso hoje, aproveitando o gancho aí, juiz bom, juiz ruim, não é a questão de perfil, doutor? Pois é, olha, primeiro, muito obrigado pelo elogio, me envaidece, né, porque eu não acho isso de mim, pelo contrário, eu sou uma pessoa que eu acredito no judiciário. Eu sou uma pessoa que eu acredito no judiciário, eu acho que a população ela tem que cada vez acreditar mais, até porque eu tive a oportunidade de deixar o judiciário do Estado do Mato Grosso e assim não fiz. Não fiz por quê? Porque eu acredito. Eu acredito que o Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso pode cada dia mais desempenhar um trabalho cada vez mais sério, desempenhar um trabalho cada vez mais eficiente, e que a população possa se orgulhar do seu Poder Judiciário. Olha, não há felicitação maior do que você poder trabalhar em um órgão, numa instituição em que as pessoas se orgulhem daquela instituição pertencer ao seu Estado. Né? Se nós perguntarmos aí, por exemplo, um paralelo, pode ser até grosseiro, mas um paralelo com a nossa seleção, aliás, nós estamos em tempos de Copa, né? 90% da população tem orgulho da seleção nacional. Por quê? Porque a seleção nacional ela consegue bons resultados, ela consegue mostrar bons talentos, pessoas realmente que lutam, jogam com realmente amor à camisa. Tudo, né? Exatamente. Que infelizmente no nosso cenário nacional ficou um pouco de lado. É um dos poucos produtos nacionais que funcionam mais ou menos bem, acho que da realidade nacional. Mas, doutor, eu queria voltar no... Não, eu só queria que ele terminasse essa pergunta. Eu queria voltar perguntei, ele não respondeu. É verdade. Perfil, é uma questão de perfil, quando se afirma existem bons juízes, existem maus juízes, ou é uma questão de perfil? Cada um tem a sua forma de conceder. É uma questão de perfil. Na verdade, não existe bons juízes nem maus juízes. Na verdade, é uma questão de perfil. Quando mais preparado e menos preparado também. Isso vai depender de cada um, né? Vai depender de cada colega se dedicar em estudar, em se preparar, em se aperfeiçoar. Mas assim, a partir do momento que a pessoa ela ingressa no concurso, ingressa no serviço público por meio do concurso, presume-se que ela preencheu os requisitos mínimos técnicos necessários para desempenhar. Agora, convenhamos, né? Se eu ingressei hoje na magistratura e fiquei 20 anos só fazendo aquilo sem estudar, sem ler um livro, sem me atualizar, é óbvio que eu vou ficar um pouco mais atrás tecnicamente do que aquele que faz o estudo diário. Né? Agora, não existe maus nem bons. Né? Na verdade, existe sim
o problema do perfil. Às vezes aquele profissional, ele não tem um perfil para uma determinada área, seja porque não gosta, seja porque, enfim, qualquer razão extraordinária, ele não está feliz naquele local. Né? Mas existe hoje uma garantia, na verdade existe essa garantia já desde a Constituição, né, de 67, exatamente, que é a inamovibilidade. Se ele está promovido ou removido por uma determinada vara, ele tem o direito de permanecer lá. Isso é uma forma, inclusive, digo para a população, que é uma forma de garantir que as decisões por ele proferidas sejam decisões absolutamente o quê? Imparciais, isentas. Né? O juiz ele não pode ficar ao dispor de interesses alheios. Né? Então, ele lotado, permanente naquela vara, ele consegue desempenhar de maneira mais harmônica, de maneira mais serena, de mais parcial. Agora, claro, né, é possível sim o tribunal incentivar as chamadas permutas, né? Nós temos inclusive o banco de permutas, que não é muito praticado. O banco de permutas consiste em, por exemplo, eu estou numa vara, eu estou no juizado, no primeiro juizado, estou infeliz, não quero continuar no juizado, não é o meu perfil, eu sou um juiz que gosto isso é um exemplo, tá? Eu sou um juiz que gosto de trabalhar na área bancária. E aí o juiz da área bancária, ele adora juizado. É, inclusive, objeto de estudo diário dele. E essa troca é que vai realmente fazer o casamento perfeito. Agora, doutor, eu queria voltar lá no início do programa, onde eu falei da questão da... Qual câmera eu estou? Naquela? Na questão da indústria do dano moral. A senhora admite que existe essa indústria já instalada na Justiça de Mato Grosso? Porque hoje você não pode olhar feio para uma pessoa que você toma um processo por dano moral. Processar, né? você está olhando feio para mim, cara. Processar, exatamente. É por aí. E o Qualquer vizinho, coisinha eu vou te processar. Qualquer coisa. Exato. Pois na verdade, sim, não existe uma indústria do dano moral institucionalizada né, no judiciário como todo, não só aqui, né, nos 27 estados federativos aí, não existe uma indústria moral institucionalizada. Na verdade, existe o seguinte, existe alguns fatores que colaboram para que a demanda no juizado cresça. Por exemplo? Vamos lá. Ausência de custas. Para a pessoa ingressar no juizado, ela não paga absolutamente nada. Não tem custas nenhum. Isso é bom? É bom. Você sabe por que é bom? Porque garante o acesso exatamente, do menos favorecido. À justiça. Muito hoje se discute a gratuidade das universidades públicas. Quais são as pessoas que chegam à universidade pública? As mais ricas. Exatamente. E geralmente são aquelas que, como nosso amigo disse... Né? O cara faz escola particular até o... Ela não teria condições de pagar uma mensalidade? O ensino médio paga R$2.000 por mês para poder entrar numa faculdade pública. Quando devia ser o contrário. Exatamente. Né? Ela não teria condições de pagar a universidade pública? Teria. E aquela pessoa mais pobre não vai ter nunca acesso à universidade pública. Então, quer dizer... nós temos que repensar sobre isso. Recentemente foi julgado no Supremo Tribunal, o ministro foi inclusive o Ricardo Lewandowski, no sentido de garantir a gratuidade das universidades públicas. Eu tenho as minhas ressalvas. Né? Vamos voltar para o nosso tema juizado especial. Muito bem. A gratuidade é um dos fatores que aumenta a litigiosidade, porque concorda comigo que eu posso fazer do juizado uma roleta? Eu posso fazer do juizado uma roleta. Eu vou ingressar no juizado por qualquer razão, por menor que seja, para ver no que dá. Aí pega de repente, R$1.000 aqui, R$2.000 ali. Pois é, exatamente. Você vai se profissionalizando como demandante. Por isso que eu falei da indústria Mas isso do dano moral. Mas aí que está. Essa questão é muito mais. Ela é muito mais, sob o ponto de vista do demandante, aquele que está ingressando com a ação, do que do judiciário. Porque nós não podemos limitar. Se uma pessoa distribuir lá 500.000 ações sobre o mesmo tema, nós vamos ter que analisar as 500.000 ações sobre o mesmo tema. Claro que nós temos mecanismos de penalizar aquela pessoa que ingressa com essa natureza. Mas penalizando ou não penalizando, ele vai ter acesso ao judiciário. Recentemente foi descoberto um suposto esquema nos juizados especiais de advogados que jogavam várias ações com relação à questão da inscrição indevida do nome de uma determinada pessoa no Serasa, e era todo o esquema consistia em uma grande fraude, né? O que isso trouxe de prejuízo para o juizado? Não só trouxe prejuízo para o juizado, como trouxe prejuízo para a sociedade mato-grossense. Por quê? Porque, veja só, quando você tem um documento, o processo eletrônico, ele tem, na verdade, não é falha. Isso daí é decorrente da evolução dos meios. Então, não é falha, mas quando a pessoa ingressa num processo físico,
O juiz ele tem a oportunidade de analisar o documento na sua essência, na originalidade, tá certo? Quando você ingressa no juizado especial, por ser um processo digital, você vai escanear. Escaneou, vira cópia. Perfeito? A cópia você consegue alterar, não consegue? Só você suprimir o nome, colocar outro nome, usar a mesma fonte. Você consegue modificar. Então, o que acontecia? Alguns advogados, o advogado ou a própria parte mesmo, ela promovia a alteração desses dados. Então, ela colocava lá que ela estava inscrita uma vez só no Serasa, quando, na verdade, ela tinha 4, 5 restrições anteriores. E aí alegava que aquele fato não existia, que ela foi indevidamente, né? E o que acontecia? Muitos dos casos havia o deferimento da liminar para retirar o nome do Serasa. Vamos lá, uma decisão errada, porque aquele fato não é verdadeiro. Mas por que essa decisão foi errada? Porque ela foi tomada com base em um fato que não é verdadeiro. Mas quem providenciou trazer esse fato? Ou o advogado ou a parte. Né? Porque às vezes até o advogado ele é ludibriado pelo seu cliente. Né? E aí o que acontece? Aí o judiciário decide, tira o nome do Serasa, o cidadão sem nome no Serasa, ele pratica outras fraudes lesando novos. Exatamente. E isso é cíclico. Já que o senhor tocou na questão do advogado, doutor, na justiça comum, o advogado que entra com uma causa que é improcedente, ele acaba tendo também a arcar com custas do processo, acaba inclusive tendo que pagar, se não me engano, 10% do honorário do outro advogado. O mesmo não acontece na justiça especial. E há muitos processos esdrúxulos que o senhor acaba tendo que julgar. E aí, muitas vezes é improcedente e o cidadão que entrou lá na justiça especial deu um prejuízo para o Estado, logo deu um prejuízo para você que está em casa nos assistindo, para nós todos aqui, e não aconteceu nada com ele. Pois é. E aí? Pois é, essa é uma das garantias do juizado especial, justamente com o objetivo de quê? De permitir o maior acesso. Né? Quando a lei do juizado ela foi instituída, em 99, lei 9.099/95, melhor dizendo, 9.099/95, quando ela foi instituída em 1995, o legislador ele pretendeu fazer com que a justiça fosse simplificada. Simplificada em um dos aspectos, em vários, mas em um dos aspectos mais importantes, qual foi? A acessibilidade. Permitir que o maior número de pessoas tenham acesso à justiça. Ora, se serviço judicial é serviço público, e o serviço público é informado pelo princípio da generalidade, no sentido que deve abranger o máximo de pessoas possíveis, então o legislador pensou dessa forma, instituir a gratuidade na primeira instância. O que é que significa isso? Se eu ingresso com uma demanda temerária, o que seria uma demanda temerária? Aquela demanda que não tem nem pé nem cabeça, aquela demanda que não tem realmente qualquer conexão com o fato. Se eu ingresso com uma demanda dessa natureza e eu sou vencido, perdedor, não há penalidade nenhuma, não há qualquer ônus de sucumbência. Mas se eu ganho, Se eu ganho, a parte contrária, que foi vencedora, também não tem nenhum ônus, ela só é obrigada a pagar aquele valor que foi fixado. Aí, se ela recorre para o recurso, aí haverá as custas processuais e honorários. Doutor, a justiça especial foi criada, justamente como o senhor disse alguns minutos atrás, para atender aquela pessoa mais pobre, né, que não tem acesso à justiça comum. Mas o que a gente vê são empresários, são professores, enfim, jornalistas, políticos, entrando com ação no Tribunal Especial. Na verdade, é o seguinte... E aí o cidadão pobre que precisa acaba ficando na fila. Pois é. Não dá para coibir isso, doutor? Pois é, na verdade é o seguinte, quando a lei do juizado especial ela foi criada, ela estipulou 3 regras de competência. A primeira regra de competência foi em razão do valor. Então, até 40 salários mínimos pode-se demandar no juizado especial. Se nós percebermos, hoje as transações comerciais que ocorrem no Brasil, elas não ultrapassam 40 salários mínimos. 40 salários mínimos hoje daria o quê? 28 mil e pouco, né? Por aí. 29 mil reais. Pois é. Então, quer dizer, um valor muito alto, um valor que permite uma série de demandas no juizado. Não tem custas. Até 28 mil e alguns quebrados eu posso demandar no juizado especial. Até 13 mil você pode demandar sozinho. Exatamente, até 20 salários mínimos e eu não preciso nem de advogado. Então, quer dizer, é a justiça, entre aspas, perfeita para o cidadão. E aí que está, a lei não pode fazer essa distinção. Se você tem condições financeiras, você é um promotor, é um juiz, você é um político, você tem condições financeiras de demandar na justiça paga, então vá para ela. Não se pode fazer essa distinção,
porque senão você acaba criando um sistema de quebra à isonomia Doutor Calmon. processual. Você pode sim criar distinções no aspecto material, mas no aspecto processual, infelizmente, não se pode. Numa situação de dano moral, como se comprovar o dano moral? Eu lembro que no início deste ano, aqui num determinado bar de Cuiabá, na Praça Popular, um estabelecimento teve ali uma situação constrangedora, que foi o caco de vidro no copo de de um cerveja. consumidor, que teve como comprovar por quê. O consumidor, no caso, era um fotógrafo que registrou por meio de imagem Publicou na e rede publicou social. na rede social, saiu na e com imprensa. isso serviu como prova e ganhou a causa. Isso passa necessariamente por esse tipo de comprovação, ou a testemunha serve, ou que caminhos a pessoa que se sente lesada para recorrer deve traçar? Muito bem, veja só. Vou falar igual ele, Nossa. vou pegar o gancho dele e emendar uma outra pergunta. Isso é dano moral? Quer dizer, a pessoa que achou um caco de vidro no copo foi afetada na sua moralidade de alguma forma? Pois é, veja só, né, inclusive essa questão foi uma questão que eu julguei, né, que eu me recordo, eu fiz a sentença, então... Isso é uma crítica pro doutor Calmon? Não, que é isso, Não, de jamais, jeito pelo nenhum. amor de Deus. Nós estamos aqui, é o que eu falo... Isso aqui é um debate. Perfeito. Até porque foi uma pergunta, né? E perguntar não ofende. Não, Eu sem só peguei o seu sombra de gancho, como você fala. É o que eu falo famoso para os capitão meus gancho. alunos acadêmicos. Eu falo, nós estamos num ambiente democrático. E o ambiente democrático é exatamente esse, em que você realmente tem que ser questionado. Agora, claro, né, a divergência de opiniões, elas existem e devem ser respeitadas. Então, eu acho excelente esse questionamento. Na verdade, assim, existem alguns instrumentos processuais em que facilitam ao consumidor o exercício do direito de prova. Um dos instrumentos processuais é a chamada inversão do ônus da prova. Por quê? Porque pela regra do Código de Processo Civil que se aplica para o juizado especial, a quem compete alegar, compete provar. Então, ao autor compete provar o fato constitutivo. Então, se eu lhe digo que você me deve a quantia de R$100, é eu que devo lhe provar que você me deve a quantia de R$100. Tudo bem? Então, quais foram naquela oportunidade, quais foram, eu não me recordo especificamente, mas eu me lembro que teve a prova documental, teve a prova documental. Uma foto, né? Na verdade, o fato, se eu não me engano, se resumiu à prova documental. Ao reclamado, ele deve, na sua contestação, indicar os meios de prova que ele deseja produzir. E não se trata de uma indicação genérica, né? Então, a indicação tem que ser realmente bem especificada. Eu vou produzir prova testemunhal, as testemunhas serão A, B, C. Tudo bem? E parece que houve uma questão dessa, de natureza processual, que ensejou o julgamento antecipado da lide. Agora, claro, né? Claro que a parte descontente, ela tem todo o direito de buscar a reforma dessa decisão. Sim, e isso é, inclusive, aconselhável. Eu citei o caso desse Claro. estabelecimento comercial, mas pode ser uma outra situação, ao invés de um caco de vidro, pode ser um fio de cabelo, ou Agora, alguma Você vê que coisa. ele nem fala o nome do estabelecimento, Agora porque só- se ele falar, é capaz de tomar um processo por dano Exatamente. moral. mas Você aí, faz isso é também. justamente essa linha que eu queria seguir. Doutor, a pessoa que teve o dano postou a imagem no Facebook, né? Acaba aumentando ainda mais uma indústria do dano moral. Por quê? A partir do momento que ela posta... Ela Suscita acaba outros. expondo o Não, dano dela. ela posta lá a imagem e coloca o nome do estabelecimento. Não dá também... Um dano moral, Dano moral. reverso. Justamente, dá um dano... Então, quer dizer, o que está acontecendo? O que a gente percebe é que a sociedade, você está numa sociedade de réplica, né? Você faz uma coisa, e tudo que você faz dá margem para alguém processar. Então, não existe... O que fazer? O que o cidadão deve fazer para que ele não seja processado? A grande pergunta é não o que você vai fazer para você processar, A legislação mas não o é que fazer. falha? Não é falha? Não, na verdade, não é falha, é como direito de resposta, né? Por exemplo, digamos que um determinado fato é veiculado por um veículo de imprensa, veiculado pela imprensa, em que expõe a honra de uma determinada pessoa. Ela se sente ofendida, ela vai ingressar com ação reparatória para, enfim, ter o seu valor moral, em tese, ressarcido. Mas E geralmente, aí né, a mas nessa Constituição lhe situação- assegura o direito de resposta. Sim. Muitas vezes, em termos práticos, a resposta é pior do que a ofensa, porque você vai ressuscitar aquela situação, você vai causar, entendeu? Então, aí é uma questão que, assim, o sistema dá meios para você escolher os seus caminhos. A quem compete escolher? Compete ao profissional, né, da advocacia que estiver aconselhando o seu cliente. Só para registrar aqui, essa história do caco de vidro no copo de cerveja foi publicada pelo site Repórter MT, ao qual eu sou proprietário, e o senhor usou inclusive essa matéria
no seu julgamento. E, enfim, o advogado desse estabelecimento processou a repórter que escreveu a matéria por dano moral e por mais um monte de coisa na esfera civil e na esfera criminal. Quer dizer, é uma coisa totalmente esdrúxula, já que o senhor definiu que o bar teria que pagar um dano moral para o cliente, aí vem o advogado do bar, não o bar, que seria já a parte ilegítima na história, processou a repórter, não o veículo, por dano moral, por um monte de coisa, depois acabou não dando em nada. Quer dizer, é mais papelada para a justiça julgar, que acaba não dando em nada e acaba dando trabalho inócuo para a justiça. Então eu queria só que, para o senhor concluir, até para efeito de resposta, para quem está em casa assistindo e de repente não sabe como proceder numa situação dessa, de repente está se sentindo constrangido ou em algum tipo de prejuízo, não sabe como proceder, fazer, né? Como acessar a justiça com essa argumentação aí de dano moral. Deve comprovar, uma testemunha serve? Muito bem. Vou colocar o celular do doutor Eduardo na tela, né? Brincadeira. Não vai ter descanso, mano. Eu não posso aconselhar, né, em relação à matéria de direito, né, porque o juiz ele não pode ter a função consultiva, né. Agora, claro, esses esclarecimentos de acessibilidade não só posso, como eu devo, né, trazer para você, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora, justamente porque o que nós queremos do Poder Judiciário é exatamente atender essas demandas que você se julga lesada, que você se julga prejudicada, e o Poder Judiciário, a nossa função é essa. Nós não vamos nunca nos cansarmos de decidir processos, porque o que nós queremos é dar resposta às demandas que são colocadas. Até 20 salários mínimos, ela pode comparecer no juizado especial, procura lá a secretaria e haverá um servidor responsável para digitação da reclamação dela, né? Então essa pessoa ela vai proceder à lavratura de um instrumento que vai ser uma ação, uma petição inicial, e esse instrumento vai dar início ao procedimento judicial, né? Então ela vai lá e diz o seguinte, olha, eu comprei uma televisão no dia 10 de março de 2014, no estabelecimento X, a empresa disse que iria me entregar esse produto em 30 dias. Já se passaram 6 meses e eu não recebi o produto. Cabe uma ação. Já paguei, não recebi. Pior, imaginemos então que ela comprou material e uma série de outras coisas. Imaginemos que ela comprou então a televisão do sonho para a Copa do Mundo e não lhe foi entregue. É um dano moral. Pois é. Então, quer dizer, é toda uma frustração. Aí ela vai ingressar, ela vai lá até 20 salários mínimos, não precisa de advogado, eu friso isso, tá? Porque os servidores do judiciário são extremamente habilitados tecnicamente para redigir lá a reclamatória, vão redigir, vai dizer, o próprio servidor vai indagá-lo. Né? Quem assiste, fui eu comprei a minha esposa, meu amigo estava junto, quem são? Vai colher os nomes, o endereço, vai constar tudo no termo. Você tem aí cupom, nota fiscal, vai juntar, vai tirar cópia e vai juntar, e aí vai dar início ao procedimento. Qual o segmento? É um caso que o PROCON devia resolver e o PROCON não resolve, né, Paulo? Não era isso. Aí acaba caindo na justiça. Tanto que tem a ver com tanto na justiça comum quanto na justiça especial. Né? Consumidor. O PROCON devia resolver. Pois é. Na verdade, assim, o PROCON é um órgão da administração pública direta e, na verdade, não é que o PROCON não resolve. Não é isso. É que o PROCON ele tem as limitações. Quais são as limitações? Mas como a justiça também tem suas limitações. Tem, mas aí que está. A diferença está que na justiça há definitividade. O ato de julgar, ele é um ato exclusivo do Poder Judiciário. Então o que acontece? Nessas demandas que são colocadas, como é que funciona no PROCON? Eu vou no PROCON, faço a minha reclamação, a mocinha atende lá, recebe, notifica a empresa comparece, há possibilidade de acordo, faz o acordo, manda para o judiciário, o que é que o judiciário faz? Homologa, acabou. Não há acordo, o PROCON não pode julgar, não, o consumidor está certo, o consumidor está errado. Por que não pode? Porque se o PROCON assim fizesse, olha a consequência disso. Claro, consequências acadêmicas, mas olha a consequência. Se o PROCON fizesse isso, o PROCON estaria o quê? Violando a separação dos poderes, praticando um ato exclusivo do judiciário, que é o quê? Dar definitividade às suas decisões. E aí, meu amigo,
o nosso governador certamente não ia querer responder por um processo Doutor de Eduardo, impeachment. o nosso tempo está acabando. Eu quero lembrar você em casa que no próximo bloco vamos falar bastante sobre obras da Copa com o vereador Dilemar Alencar, que é presidente da Comissão de Fiscalização das Obras da Copa da Câmara Municipal de Cuiabá. Doutor, eu quero tocar num outro assunto com o senhor aqui. O senhor passou num concurso para ser juiz federal e o senhor acabou optando por não assumir essa vaga de juiz federal. Alguma intenção de ser desembargador? Não. Doutor Eduardo. Eu não assumi a vaga de juiz federal. Realmente, eu sou uma pessoa, eu gosto de estudar, né? Cada um tem um perfil, o meu perfil é de estudar. Eu sempre estudo, gosto de estudar, sou professor acadêmico, dou aula em cursinhos, etc. Né? Eu dou aula em pós também. Então, eu gosto de estudar, é o meu perfil. E eu fiz o concurso realmente de juiz federal em 2011. Eu fui nomeado juiz federal no dia 18 de junho de 2011, né? Na época pelo desembargador federal Roberto Haddad. E resolvi não tomar posse. Por quê? Mas por que não tomei posse? Porque eu vou lhe responder com uma palavra bem simples. Porque eu acredito na justiça do Estado de Mato Grosso. E porque o senhor morava em Chapada dos Guimarães. Está explicado. Antes de terminar, Nada a ver com o cargo de desembargador, então. Não, claro que não. Tá bom. André Luiz Michels. Paulo Coelho, nosso tempo está acabando. Vamos lá. Se eu fazer pergunta, eu te processo. Pode fazer, só te processar também. Falando da questão do dano moral, a questão do dano moral, nessa leva aí de 500 processos por mês, aí, qual a situação que o senhor verifica com mais procedente, com mais constância? Por exemplo, eu tenho um amigo, jornalista, que apresenta um programa de entrevista aos domingos no SBT à noite, depois de só esse ano que ele ganhou de uma operadora de celular aí. Isso é mentira. Causas. Eu vou te processar por causa. Eu não falei seu nome. Não falei seu nome. Então, absurdo. Já ganhou 2 causas por falha da operadora, da empresa de telefonia celular. Essa seria uma das maiores demandas nessa leva toda aí que o senhor... Não, hoje... Deixa eu acrescentar a pergunta claro. do Paulo. A gente percebe que existe muito processo com relação às operadoras, né? O setor de telefonia como um todo. Que, aliás, não e funciona, o valor, né? Vamos falar a verdade aqui. E o valor, pode e o valor das indenizações, no meu ponto de vista, é muito baixo e que não atinge o seu caráter pedagógico. Por quê? A história do enriquecimento ilícito atrapalha o valor da valoração da indenização dos danos morais e a justiça coloca sempre fixa 2,5, 5, 10... Então, a operadora não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Então, quer dizer, para ela é muito mais vantajoso continuar com o serviço ruim, porque a decisão... O porquê não fixa uma indenização mais alta para que realmente pese no bolso e realmente a operadora dê um serviço de qualidade? Muito bem, bastante interessante, até porque eu acho que tem... papel educativo, né? Exato, eu acho que tem vários telespectadores que devem estar assistindo e se vendo nessa situação, né? Respondendo a primeira pergunta, a demanda mais repetitiva no juizado é a questão de inscrição em cadastros negativos, Serasa, SPC, né? Enfim, essa é a demanda que realmente é o carro-chefe, muitos. E aí envolve tudo, né? Operadora, cartão de crédito, bancos, estabelecimentos empresariais que protestam em série, enfim. E esse segundo apontamento, ele é bastante interessante, por quê? Porque eu vejo assim, eu tenho um entendimento muito particular em relação a isso, tá? O grande problema não está no valor da indenização a ser estabelecida para o reclamante, para a parte que vai buscar do judiciário uma resposta. Essas demandas são demandas de natureza coletiva, por exemplo, fila de banco, tá? Que é semelhante à falha de sinal. Essas demandas, fila de banco, são demandas de natureza coletiva. Significa o quê? Significa que individualmente nós não vamos corrigir o problema do cidadão ficar 1 hora, 2 horas esperando numa fila de banco em pé, muitas vezes fora do estabelecimento, embaixo de um sol quente, né? Toda uma situação constrangedora, até a própria sua dignidade é violada, para ao final receber 10, 15, que seja o teto de indenização. Isso não vai resolver o problema, pode resolver o problema individual dele, mas não vai resolver o problema futuro. Coletivo não vai resolver. Nós temos que pensar, nós temos que pensar em ações de natureza coletiva, ações públicas, em que tem por objetivo o quê? Coibir determinada prática. E lhe digo, isso vale inclusive para o setor de regulamentação. Constantemente nós vemos, tá, em veículos jornalísticos divulgados que determinada empresa tinha, claro, foi multada em 15 milhões de reais. A TAM foi multada em 20 milhões de reais. E para onde vão esses recursos? Pois é, a grande sacada na forma de pensar minha é o quê? É você continuar
sim, nessas ações coletivas, condenando a esses valores altos, mas exigir que esses valores altos sejam utilizados pela própria empresa violadora no benefício do consumidor, na melhoria do sistema, no sentido de proporcionar uma melhor qualidade do serviço público. Não adianta eu tirar 15 milhões da TAM e ela continuar com aquele serviço ruim. Eu quero que ela use aqueles 15 milhões para melhorar os terminais dos aeroportos. Eu quero que, por exemplo, a Caixa Econômica utilize o valor para colocar bancos. É nesse sentido que eu vejo. Aí sim, nós vamos, no meu pensar, aí sim eu acho que nós vamos resolver o problema, não o meu problema individual que foi violado, mas o problema meu e futuro, para que isso não aconteça. Doutor Eduardo Calmon, eu ia pedir para o senhor fazer uma consideração final, mas pela sua fala aí, você já acabou fazendo uma consideração final sem querer, né? Doutor, obrigado pela sua presença, agradeço muito o senhor ter vindo aqui, nos prestigiado com as informações importantes que o senhor nos deu. Paulo, Laís, mais alguma pergunta? Eu queria tocar no assunto, bem rapidão mesmo, que o Estado de Mato Grosso, segundo uma pesquisa que houve publicada pelo jornal Folha de São Paulo, é um dos estados que mais se judicializa na área da saúde. Imagino que é uma demanda também constante no juizado especial aqui, que o cidadão comum deve procurar, leigo ou não, ele deve procurar aquilo que é mais acessível. Como é que está isso hoje no Estado de Mato Grosso, lá onde o senhor trabalha, no seu juizado? Pois é, com todo respeito, né, ao nosso prefeito, ao governador, mas eu acho que eles que deveriam responder essa pergunta, né? Se aqui a demanda na saúde é maior do que nos outros estados, é porque tem alguma coisa está fora da ordem. A saúde mas aqui é grande, não está... Realmente é muito grande. A demanda, inclusive, no juizado, muitas ações contra planos de saúde, entendeu? A demanda realmente é muito grande, planos de saúde que realmente negam atendimento dentro da lista lá da Agência Nacional de Saúde. Realmente acontece, né? Se todo mundo resolver ao mesmo André, tempo, vamos só torcer para que... Vamos só torcer para que juízes apaixonados pelo Poder Judiciário continuem, né? Doutor, obrigado pela presença. Tenha uma boa noite, uma excelente semana. Tá ótimo, muito obrigado. Você em casa não saia daí, daqui a pouquinho a gente bate um papo com o vereador Dilemário Alencar sobre obras da Copa, os problemas das obras da Copa, que aliás não são mais para a Copa. Fica aí um instante só, até já.